Bom, boa noite, pessoal. Hoje é o sexto encontro, do Grupo de Estudos da Província Mineral de Carajás. A nossa palestrante de hoje é a Rosaline Silva, da UFMG. Rosaline Figueiredo e Silva é geóloga, mãe da Clara, professora associada no Departamento de Geologia, atual coordenadora do colegiado da pós em Geologia e pesquisadora do CPMTC no Instituto de Geociências da UFMG. Graduada na UFMG em 2002, onde também realizou mestrado e doutorado, estudando a gênese de minério de ferro em Carajás. Fez doutorado sanduíche entre 2005 e 2006 na University of Western Australia, atuou principalmente na área de metalogenia, como coordenadora e pesquisadora em projetos que envolvem estudos sobre a gênese de depósitos minerais, em especial ouro, ferro e manganês, através de técnicas analíticas diversas, como, por exemplo, microtermometria de inclusões fluidas, isótopos estáveis, química mineral in situ por LA e CPMS e geoquímica. Essas auxiliam no entendimento da fonte, transporte e evolução do sistema hidrotermal, mecanismos responsáveis pela concentração de metais. Bom, Rosaline, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso grupo de estudos e pode ficar à vontade, na hora que você quiser começar. Muito obrigada. Eu inicio agradecendo o convite e parabenizando também vocês pela iniciativa desse grupo de estudos, sobre essa província que é tão importante. Eu vou, então, compartilhar aqui minha tela e vocês me deem só um ok, por favor. Para a gente ver se... Ops. Não, peraí, não foi. Isso. Ótimo? Tá ok. Bom. Assim, eu vou... Como eu disse ali inicialmente, eu tenho um número de slides grandes, mas eu vou tentar aqui manter dentro de cerca de 40 minutos a apresentação e acho que as dúvidas, discussão, a gente pode deixar para depois. Bom, então, como já apresentado, eu vou falar um pouco sobre os dados resultantes do meu trabalho, principalmente do meu trabalho de doutorado, que foi defendido lá em 2009, onde eu tratei da mineralização hipogênica nos depósitos de ferro da Serra Norte, na província mineral de Carajás. Um pouco do esquema dessa apresentação, dos itens que a gente vai discutir um pouco. Eu gosto sempre de começar falando, fazendo uma pequena introdução sobre o porquê estudar esse tipo de mineralização, que lá no início dos nossos trabalhos, na época do início do meu doutorado e fim do mestrado, assim, se questionavam bastante, Nossa, por que estudar minério de ferro? Se o volume é tão grande e muitos, de maneira geral, pensam apenas no minério friável, no minério supergênico, que, claro, esse esquema aqui fala um pouco disso. Ele representa o maior volume de minério, sim, mundialmente, bilhões de toneladas, Mas processos hidrotermais hipogênicos, então a formação ferrífera bandada, que é uma rocha sedimentar química, que eu deixei o exemplo aqui de um jaspilito, dos depósitos que nós vamos falar, passa por processos hidrotermais hipogênicos e previamente à supergênese, ou essas rochas passam diretamente por processos intempéricos, formando, então, depósitos gigantes do tipo supergênicos. Mas a chamada hoje gênese modificada, minérios hidrais modificados pela supergênese, é a mais aceita para esse tipo de mineralização. Aí aqui é um exemplo de uma formação ferrífera bandada, que então tem um minério compacto, e a supergênese atuando a partir desse enriquecimento, então, hidrotermal. Essa figurinha eu tirei de um capítulo do livro, recém-lançado aí pela UFOP, inclusive, de aniversário do quadrilátero, no capítulo da Adriana Zaparoli e colaboradores, que fala um pouco desse esquema anterior, só que mostrando agora também, para o caso do quadrilátero, que a gente não vai tratar hoje, mas a questão também do metamorfismo. Então,
não só jaspilitos, mas formações ferríferas bandadas, que são, né, diversos tipos, podem, então, passar por hidrotermalismo, né, formando corpos de minério de alto teor, hipogênicos, e também passam por metamorfismo, né, o caso formando aí os chamados itabiritos, que são essas formações ferríferas metamorfizadas, né, que também podem passar por processos hidrotermais, gerando minérios de alto teor. De maneira, assim, introdutória, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, porque, em termos de uma perspectiva histórica, os minérios hipogênicos foram descritos para minério de ferro desde os trabalhos de Gruner, de 37, que já falava de fluidos hidrotermais na província superior, né, além de trabalhos do Dor, que mencionavam aqui o quadrilátero, mas essa gênese hidrotermal, ela foi mais ou menos esquecida, vamos dizer assim, por décadas. E na década de 80 do século passado, né, os modelos supergênicos predominaram, né, principalmente com os trabalhos de Morris para a bacia de Hamersley no oeste da Austrália. Só então, no fim da década de 80, início de 90 do século passado, que se retomaram voltaram, então, aí, décadas depois, né, a se discutir e apontar essa gênese para formar minérios de alto teor de ferro, envolvendo fluidos ascendentes hidrotermais, né? Eu deixei, então, né, a gente sempre gosta de mencionar que essa foi a chamada era hipogênica, e que está durando até hoje, né? É a gênese mais aceita, relacionada, então, à influência de fluidos hidrotermais na formação de corpos de minério de ferro de alto teor. São inúmeros os trabalhos, eu deixei alguns aqui para vocês, e em destaque são alguns de Carajás, né, aí do nosso grupo, principalmente, e mais recente, os trabalhos são na região a norte do quadrilátero, né, como aqui do Silvio, que fez doutorado comigo na região de Guanhães, tem também trabalhos na Serra do Sapo, alguns no quadrilátero, e também trabalhos de depósitos na Austrália. Então, o entendimento, por que isso, né? Qual é a relevância? O entendimento desses processos hipogênicos nos depósitos de ferro, né, eles têm tido um papel muito importante em diversas regiões do mundo, né, onde esses corpos de alto teor têm se exaurido, e podem auxiliar também a nível prospectivo regional para corpos de minério em profundidade e extensões e ou profundidade de depósitos já existentes, né, que é inclusive o que a Vale tem recentemente batido mais nessa questão, né, de minérios em profundidade aqui na região do quadrilátero. E só, então, para fechar essa parte ainda, esse modelo tão chamado, né, Super Gene Modified, essa seção é típica, clássica, lá do depósito de Moulton Price, na Austrália, né, do trabalho de Taylor, de 2001, que foi um dos primeiros a tratar dessa questão hidrotermal, mostrando, então, corpos de minério compacto aqui em roxo, né, que são estruturalmente controlados, e que é supergênica, nesse caso, né, mas que foram modificados posteriormente pelo intemperismo, né, inclusive nesse caso de Hamersley, esse processo é muito importante porque o fósforo, esses corpos em maior profundidade, eles são ricos em fósforo, e o intemperismo lixivia grande parte desse fósforo, formando, então, minérios ideais, vamos dizer assim, né, sem esse deletério. Além de reconhecimento de zonas de alteração. Aqui tem a opção do ponteiro? Tem, desculpa. Acho que melhora, né? Além da questão da identificação de zonas de alteração carbonática e magnetítica, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse é um outro exemplo, então, mostrando esse modelo, tudo em vermelho, é esse minério hipogênico, hidrotermal, que foi um exemplo para um depósito no crato de Ilgar, na Austrália, né? É um depósito muito ao de Carajás, que a gente vai tratar hoje, e após, então, processos intempéricos foram, então, sobrepostos a essa mineralização hidrotermal, né? Então, entrando já em Carajás, a gênese hipogênica foi discutida logo que os depósitos foram descobertos, né, lá por volta da década de 70, mas até 2002 não ocorreu nenhum trabalho sistemático em relação a influência desses fluidos hidrotermais, né? Eu cito aqui diversos trabalhos
e a partir daí os trabalhos do Sérgio Guedes, né, e outros aqui que eu mencionei, e inclusive os nossos, né, esses depósitos começaram a ser estudados. Eu só deixei, eu não vou ler tudo porque tem muito texto, vocês podem consultar depois, eu passo a apresentação, mas então, desde de Beisigel e colaboradores, a origem hipogênica para o minério compacto já era postulada, né, depois os de Guedes que eu mencionei, que aí sim ele já trabalha e descreve a alteração carbonática nos depósitos, especialmente de N4, né? E esse trabalho de Domingos é bem interessante, que foi no início do meu doutorado, um aluno na época do Viseu, né, que trabalhou com a relação estrutural, né, dos corpos de minério nas jazidas da Serra Norte, e já menciona também uma coisa muito importante, que é o controle desses corpos estarem no contato de base com as rochas vulcânicas máficas, como a gente vai ver mais à frente. E aí os trabalhos, né, coordenados pela professora Lídia, minha colega aqui, e que também foi minha orientadora à época do doutorado, que descrevem em detalhe essa mineralização hidrotermal, né, inicia esse trabalho, que posteriormente, na minha tese e da Márcia Zucchetti, a gente detalha, e vamos ver agora, né? Então, é uma seção, né, só para vocês terem uma noção, em vermelho é esse corpo de minério compacto, hidrotermal, né, hipogênico, que está, então, assentado na base uma lente, né, de jaspilito, que está alterada hidrotermalmente e assenta-se comumente no contato de base com a rocha máfica vulcânica, formando inclusive um halo de alteração, né, nessa rocha máfica que a gente vai ver rapidamente daqui a pouco. Então, aqui eu deixei só as duas linhas principais de investigação desse trabalho, né, que foi realizado, uma voltada para o trabalho para as inclusões fluidas, tanto em cristais de quartzo quanto de carbonato de veios e brechas hidrotermais, e uma linha voltada para os estudos isotópicos, para o melhor entendimento dos reservatórios de fluidos para gerar esse minério impacto nos depósitos da Serra Norte. Nós trabalhamos, na época, com cerca de 40 furos de sondagem amostrados, né, nos diversos corpos de N4 e N5. E aí, o artigo que eu enviei para vocês, né, que foi publicado em 2013, que resultado, então, principal, né, desse trabalho, em especial da minha tese. Esse mapa aí modificado de Vasques mostra, eu acho que vocês já discutiram bastante, né, em outros encontros, a geologia de Carajás, mas aqui só para vocês relembrarem, então, em verde, é toda a sequência metavulcano-sedimentar do supergrupo Itacaiunas, onde o grupo Grão-Pará, né, contém, né, as formações serríferas da formação Carajás, que hospeda esses depósitos de ferro, e a gente vai focar em N4 e N5, mas aqui são 9 corpos, né, de N1 a N9, na verdade. Mas essas são as principais jazidas. Além dessas, essa sequência hospedeira é arqueana, né, mas a mineralização provavelmente não. E na porção sul, né, são os gigantes depósitos da Serra Sul, né, que se distribuem ao longo de cerca de 40 corpos de minério, sendo o S11D hoje a jazida, né, em atividade. E ainda tem a leste os depósitos da Serra Leste, que está ali próximo à Serra Pelada, né, mas no contexto do chamado Grupo Rio Novo, também arqueano, né. Esse mapinha foi produzido à época, né, pelo professor Rosier e colaboradores, mas eu só gosto de ressaltar que os depósitos que nós estudamos, né, eles têm um controle estrutural, né, a partir desses splays da falha, do grande sistema de falha Carajás, né, essas grandes zonas de cisalhamento Carajás, e que esses splays, eles então deslocam e rotacionam os corpos de minério nessa região. Aí só uma imagem de satélite, ela é antiga, né, na época cedida pela Vale, mas eu sempre mostro em aula porque para a gente ter uma noção do avanço, né, do desmatamento fora da região aqui da província, que é realmente impressionante, né, e para agropecuária principalmente, mas a região que a gente vai falar está aqui, né, onde a Vale é detentora dos depósitos, né, de ferro. E aqui só esqueci de mencionar, dá até para perceber, né, na imagem de satélite, são os granitos anorogênicos, né, de 1,88,
e o principal mais próximo aqui é o Serra dos Carajás. Aí também uma imagem mais recente aí do Google Earth, para mostrar o avanço, quando a gente trabalhou, né, há cerca de 10, 15 anos atrás, essa porção ainda não estava ainda em atividade, né, hoje ela é a mais importante aqui na porção N4W Sul, esse todo aqui é o chamado N4, né, o corpo N4E, que eu trabalhei bastante, e o N5, onde os corpos de minério compacto predominam, né, e a porção mais a sul, que está sendo também lavrada atualmente. Aqui é a Vila de Carajás. Eles foram descobertos em 1967, né, tem todo um histórico muito legal, vários trabalhos aí, vídeos do Breno, né, que estava na equipe, e sendo o N4 é a primeira mina a entrar em atividade de lavra, e a produção já atingiu, né, mais de 1 bilhão de tonelada. Esse aqui são os dados mais atualizados que eu peguei no relatório disponível da Vale, né, mas só para vocês terem uma ideia, esse todo chamado Sistema Norte, que inclui Serra Norte, Sul e Leste, né, contém, então, cerca de 17 bilhões de toneladas de minério, com teores, olha, da ordem de, né, no Sistema Norte, 66% de ferro, que são minérios de alto teor. E aqui, para a gente pensar um pouquinho, né, em termos de data de exaustão, né, eu acho isso sempre, a gente precisa refletir muito, né, com toda essa questão da mineração em si, né, mas para esses depósitos da Serra Norte, eles têm aí uma vida ainda de algumas décadas, né, aqui dentro do chamado Sistema Norte, que acabamos de mencionar. Esse é um trabalho realizado pela turma da UNB, né, e publicado em 2016, e bem interessante que apresenta no modelo digital de terreno, artificialmente, né, colorido, aí, mas mostrando as porções de alto teor, né, de óxido de ferro, né, só para a gente ressaltar essas porções. Os três principais que nós vamos falar um pouco, né, só para mencionar, não vou falar em detalhe todas as feições, mas que N4W, por exemplo, predomina minério friável, né, os corpos de minério compacto, que é esse hard ore, aqui o HO, eles são subordinados, mas N5 há um predomínio de minério compacto, né, então foi uma jazida que estudamos bastante, além de N4E, que apresenta também zonas de alteração, né, e diversos testemunhos foram estudados desse depósito também. Esse é um mapinha produzido à época, em planta, o que vocês podem ver aqui que eu mencionei, tá vendo? Toda essa parte a sul de N4 ainda não estava aberta ainda, né, mas o que a gente pode ver aqui em vermelho são os corpos de minério compacto, de alto teor, N5 há um predomínio, como eu mencionei, em azul claro são os corpos de minério friável, né? E envoltos por a rocha hospedeira são assim, verde e amarelo claro, são então rochas metamáficas vulcânicas, né? Metabasaltos. E o protominério dessas jazidas, então, são as formações ferríferas do tipo jaspilito, onde bandas de jaspe, que nessa fotomicrografia a gente pode ver melhor, consiste na sílica microcristalina, que é o chert, manchado por uma poeira de ferro, né? Isso dá-se o nome de jaspe, essas bandas vermelhas, intercalado por bandas de hematita, principalmente hematita microcristalina. Essas rochas têm meso e microbandas, e o que chama atenção para essa feição é essas formações ferríferas nos depósitos da Serra Norte têm um baixíssimo grau metamórfico. Feições primárias vulcanogênicas, né, são observadas como chamados esferulitos nessas rochas. Esses esferulitos foram estudados por Daluz e Crowley em 2012, que descreveu evidência, né, inclusive de cianobactérias, né, para a formação dessas feições. Eu deixo aqui até algumas imagens do artigo dela, depois eu posso passar para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Em relação só ao ambiente, que não é tanto foco, mas para a gente, não sei se vocês já devem ter visto, né, na geologia econômica essa figura, ela trata dos ambientes de formação de formações ferríferas.
Então, no exemplo da Serra Norte, essas formações elas são vulcanogênicas arquianas, que é esse exemplo central aqui, onde lentes de jaspilito ocorrem, então, em meio a um pacote de rochas vulcânicas, né, que são hoje metabasaltos, são as chamadas tipo algoma. Né? Só para exemplificar, as formações serríferas do quadrilátero, né, são do tipo planal, consideradas na literatura chamadas de lago superior, né? Então é um outro ambiente e uma outra associação também estratigráfica. No trabalho desculpa, não pus a referência do Andrew Becker, né? Ele trabalhou bastante com dados isotópicos dessas formações serríferas vulcanogênicas. Então é um ambiente das chamadas fumarolas brancas, que a seguir aqui são bacias restritas, arquianas, vulcanogênicas, né, a partir dos quais, então, essas rochas precipitam. Em detalhe aqui a gente pode ver essa pluma, né, chamada de fumarola branca, que eu sempre digo que devia ser vermelha, mas tudo bem, porque há uma grande quantidade de produção de jaspe, né, que são essas rochas, então, hospedeiras do minério em Carajás. Localmente, a Henri deve lembrar, né, de algumas porções na Serra Norte que essas chamadas de peperitos são descritas, onde, então, porções do basalto, né, se misturam com o jaspe, né, nesse ambiente aí vulcanogênico, e aí isso dá-se o nome de peperitos. Em relação à rocha encaixante, eu já mencionei, são principalmente rochas basálticas. O trabalho da Márcia Zucchetti, de tese, descreveu bem esses fluxos em fluxos maciços, amigdaloidais, e lentes vulcanoclásticas, como, então, esse pacote vulcânico predominante na Serra Norte, e com presença também de diques gabróicos, né, que são bastante comuns nessas jazidas. Aí, da época, umas porções remanescentes ainda dessa rocha máfica em uma das jazidas. Em relação ao minério de alto teor, ele se divide em friável, que é o minério de maior volume, né? Ele pode ser laminado e pulverulento, poroso, muito comum, claro, né? Ocorreu lixiviação intensa aqui. E o minério compacto, que é o minério que a gente estudou em detalhe, ele pode ser bandado, preservando o bandamento original do jaspilito, pode ser maciço, que são esses outros exemplos, aqui no meio, além de minérios brechados, com carbonatação e silicificação, que é esse exemplo que a gente está vendo. O minério friável, né, aí uma foto lá de alguns anos atrás, mas o minério friável desagrega facilmente, né, e o grande volume de minério mesmo nas jazidas, como eu disse, mas nós também levantamos, né, uma hipótese de uma origem hipogênica, né, então que não pode ser descartada como início de formação, de geração dessa porosidade a partir também de fluidos hidrotermais. Só para título de exemplificar, isso aí nem está no trabalho que vocês leram, né, mas a gente trabalhou com algumas amostras dessa rocha. É muito difícil laminar esse tipo de minério, né, você tem que colocar resina imediatamente quando você retira do afloramento, né, então ele é bastante poroso, como a gente pode ver aqui, isso aqui está impregnado, né, senão não ficaria assim. Mas é só para vocês verem as feições microscópicas, né, com os espaços vazios aqui, essa grande porosidade, bandas ainda preservadas de hematita e muita guetita, né, esses núcleos que vocês estão vendo aqui, olha, cinza, são de martitas com núcleos guetitizados, né, com presença forte de hidróxido de ferro aqui em luz transmitida e aqui em luz refletida. E esses minérios, eles contêm partículas de ouro, né, localmente. Aí um outro exemplo de veios de guetita nesse tipo de minério friável de N4W. E sobre o que eu comentei, que nós levantamos a hipótese desse início de a geração de porosidade a partir também de fluidos, de influência de fluidos hidrotermais, né, são alguns exemplos aqui, então, próximo de veios, tanto de quartzo com hematita nos veios, né, e a porosidade, essa lixiviação a partir, então, do contato com esses veios, gerando o início dessa porosidade e lixiviação da sílica.
Nas bandas de jaspe, além dessa porosidade, as bandas de jaspe, elas são, como vou dizer, são limpas, né? O jaspe começa a ser, o ferro do jaspe começa a ser removido e formam-se, então, essas bandas de chert ou quartzo fino. E, além, claro, de chamadas cangas estruturadas, que são feições também intempéricas, né, mas aqui da região geram até em várias regiões na Serra Sul, mas também na Serra Norte, as cavernas nessa chamada canga estruturada. Bom, eu vou falar, então, mostrar aqui rapidamente em detalhe, né, o mapa de N4E, com alguns exemplos para a gente entrar nos dados, né, senão eu vou avançar demais no tempo. Eu esqueci de mencionar, além dos minérios em vermelho e azul claro, é que em azul são as ilhas remanescentes de jaspilito. Claro, aqui são mapas das jazidas, então, em superfície, quase não se observa, esse jaspilito está praticamente todo modificado, né? A gente precisou trabalhar com testemunhos de sondagem também por isso, para entender essa mineralização. Aí uma visada para sul, de N4E, uma seção, né, mostrando a lente, essa lente de minério compacto em vermelho e um halo de alteração carbonática que nós escrevemos. O carbonato, ele ocorre na forma de veios e intrabanda, né, nesse caso aqui, que a gente pode ver nessa amostra, é principalmente uma dolomita com manganês, que é chamada cutinahorita, e também brechas de minério, né, com matriz carbonática, né, uma brecha hidrotermal, são identificadas principalmente em N4E. Aí, com blocos dentro da jazida, de veios, então, e carbonato hidrotermal intrabanda. Esse é um exemplo do que eu mencionei, né, que o corpo de, aqui o Paulo, né, está até hoje na Vale, aqui agora no quadrilátero, esse minério compacto, que está chamado de hematita dura, ele se assenta, e a gente conseguia ver isso em algumas frentes de lavra, né? Se assenta na base do contato com a rocha máfica, e essa rocha no contato, ela tem veio de hematita, ela está hematitizada. Alguns exemplos de minério em fotomicrografia, então, além de hematita fina, tem a martita, que é um minério muito importante, né? E uma venulação aqui com hematita microlamelar. E em feição, agora, de mais detalhe ainda, no microscópio eletrônico, esses cristais de hematita microtabular, né, que são, a gente acredita que precipitados, né, diretamente do fluido, e aqui localmente com martita associada. N4W é um predomínio de minério friável, e em profundidade os jaspilitos estão mais preservados eu digo assim, preservados em termos de feições, né, originais. Aqui alguns exemplos para N4W, e N5, finalmente, onde há predomínio dos minérios compactos em vermelho, né, essa jazida onde essa feição foi melhor inicialmente descrita, né, aqui então esse corpo de minério compacto assentado na base do contato com a rocha máfica, e aqui um exemplo, a gente acha que é de minério, mas não é uma rocha, um basalto hematitizado, né? Claro que isso aqui não é considerado minério, porque tem muito alumínio, tem muito contaminante, mas é uma rocha bastante hematitizada. Aí um exemplo de N5E, hoje já deve estar bem diferente, e novamente o contato, né, desse minério com a rocha máfica. Algumas feições que também à época a gente percebia, né, importantes hidrotermais, como essas vênulas de minério compacto, as chamadas Christmas Tree, né, pelo pessoal da Austrália, também veios preenchidos por hematita do tipo tabular, com vugs, então feições hidrotermais macroscópicas identificadas, além dessa, que eu acho que é uma feição bastante nítida, para comprovar, né, esse caráter hipogênico desse minério, que são esses megacorpos de hematita compacta na forma de veios, né? N5 Sul foi o último depósito que a gente conseguiu amostrar à época, com predomínio de jaspilitos, mas com bastante alteração, principalmente silicificação, venulação, nesses, né, um exemplo de um furo aqui que a gente reproduziu, né? Aí eu e Márcia, na época,
a gente tirou. E uma feição muito importante reconhecida foram, então, esses veios de magnetita, vocês podem ver aqui, massas de magnetita hidrotermal, e além de veios discordantes aqui com carbonato associado. Outras feições importantes que vale a pena mencionar, né, além dos minerais de ferro, claro, foram os minerais os sulfetos identificados nessas rochas. Como a gente pode ver aqui, calcopirita e pirita, né, aqui um veio de hematita com calcopirita, a covelita, que em N4W também é reconhecida, que é um sulfeto de cobre, né, além de cobre nativo, que hoje, inclusive, a Vale tem, né, descrito para onde a mina está avançando mais a sul, essas porções com cobre nativo. A gente também estudou esse material, a gente vai apresentar logo mais. O primeiro dado que eu coloco, né, são os dados de elementos terras raras. Essas rochas, então, aqui são dos jaspilitos, né, mostram um padrão clássico de formações ferríferas arqueanas, que exibem um padrão de elementos terras raras leves, a asa, né, que a gente chama mais alta, anomalia de Európio, mas são padrões típicos, elas estão normalizadas ao condrito, como vocês podem ver, e tem uma média da bife mais antiga no mundo de Ischua, na Groenlândia, para título de comparação, né? E aqui eu coloquei do trabalho recente da Ana Paula Justo, que em 2018 defendeu a tese, e trabalhou também com geoquímica em diversos depósitos de Carajás. Aqui eles não estão normalizados pelo condrito, mas nós podemos ver também as anomalias de Európio, né? Aqui nos mesmos depósitos que a gente trabalhou, além de porções também, ela conseguiu pegar de bandas de óxidos, né? Mas essa já é uma formação ferrífera com contribuição hidrotermal forte, né? Com veios de carbonato intrabanda. Por isso, esses valores mais baixos de elementos terras raras. E nos minérios, foram feições que começaram a nos sugerir esse hidrotermalismo atuando por conta desse enriquecimento dos elementos terras raras, como a gente vê aqui, chegando, olha, a quase dutos ppms em termos de conteúdo total, né? E com padrões modificados, então, até com a horizontalização, né, em alguns minérios como o de N4, e já comprovando, mostrando, né, sugerindo uma influência hidrotermal para a formação desses minérios. Nesse terceiro, não é de minério de ferro, são os metabasaltos que a Márcia analisou, e dois desses com esses elementos bem enriquecidos, que nós podemos dizer aqui, são das rochas hematitizadas que eu mostrei para vocês, aqui. Então, nós definimos primeiro uma sequência paragenética para os óxidos, né? Aqui no ferro a gente não tem tanto mineral assim, colorido e interessante, vamos dizer assim, como é o caso do cobre-ouro, né? Que o Gustavo já mostrou, mas porque são texturas diferentes dos óxidos de ferro, né? Não, a mineralogia ela é relativamente mais monótona. Mas a primeira fase que reconhecemos como o cedo hidrotermal são magnetitas, que sobrecrescem o bandamento, que é observado aqui nessa porção por hematita microcristalina. Essa magnetita é martitizada, então formam-se esses minérios martíticos, como podemos ver aqui, e outros óxidos, né, importantes, aqui em especial em minérios de alto teor, são vênulas de hematita microglomerular, a hematita anédrica, que no quadrilátero é chamada de lobada, né, ou sinuosa, que equivale, na verdade, a um avanço da martitização e formação dessas massas de hematita compactas do tipo anédrica, e, finalmente, os tipos mais tardios, que são as hematitas na forma tabular em veios. Então, essa é a sequência que estabelecemos para os óxidos, já fase cedo hidrotermal para tardia, em zonas de distais, principalmente nos jaspilitos, até as zonas de minério e ou proximais. A partir disso, dessa definição da paragênese, né, gente, para mim já deu o quê? 35? Alguém está marcando? Nossa Senhora, acho que eu estou bem devagar. Mas vamos lá. Alguém marcou aí o tempo ou não? Não, né?
Acredito que tem uns 30, 35 minutos, Rosaline, mas pode ficar à vontade, não se preocupa não. Tá bom, obrigada. Vou lá, vou tentar não ir tão devagar. Então, eu só deixo, nesse caso aqui, é um passo a passo do que a gente, geralmente, um guia, né, para se fazer química mineral, que é uma técnica de tanto detalhe, né, vocês sabem muito bem que tem mais de um equipamento desse aí na UFOP, e onde nós vamos obter, então, a in situ dos minerais minério, conteúdos em ppm dos elementos, né, a partir dessas análises. Então, definida toda a classificação de veios que fizemos, e paragênese, petrografia, nós vamos para o MEV fazer o imageamento, para entender se tem inclusões ou não, e depois um trabalho, aí sim, de analítico in situ, para entendimento dos elementos nos óxidos, né? Só um esqueminha, as seções polidas são, então, feitas, realizada a ablação a laser nessa superfície, o espectrômetro de massa, então, registra esses sinais, né, que nesse caso aqui tem uma inclusão, por isso que está tudo bagunçado, era uma inclusão de monazita, mas o outro registro são dos elementos na hematita, nesse caso. Aqui são exemplos das amostras, e por que a gente faz isso? Desde o trabalho de Nadol, né, que já foi aí publicado há uma década atrás, o objetivo para o minério de ferro é o entendimento do controle de substituição catiônica, né, nesses minerais, também auxiliando, né, em relação como printing em relação à abundância elementar nesses óxidos de ferro, a diferenciação em relação aos tipos também de óxido, né, potencial vetores, por exemplo, além de identificar se o minério é hipogênico e supergênico, pode auxiliar também em relação a esses fatores. Esse foi o trabalho, então, nesse caso nem estava ainda publicado, né, mas o trabalho do Nadol e colaboradores vale a pena ser mencionado. Eles trabalharam com magnetitas, né, e pirita de diversos depósitos, né, em especial CGs e porfiríticos. E no caso, então, aqui agora dos nossos dados, né, eu só coloco para exemplificar para vocês, as magnetitas, né, elas apresentaram, que é a fase C do hidrotermal, conteúdo de cobalto e níquel, até relativamente altos, né, nos sugerindo, então, aí uma possível fonte magmática até para a formação desses minerais, além de chumbo e zinco detectados também. Já hematitas do tipo lamelar e tabular, né, contém, aqui a gente estava vendo até 1000, ó, vocês podem ver a escala, né, e nesse caso, já avançando em termos da paragênese, há uma diminuição desses elementos, mas considerável conteúdo de cobre, zinco e chumbo, né, de metais base. E nos outros tipos, a hematita anédrica tabular, né, já há uma diminuição do cobalto e níquel considerável, e ainda a presença dos outros elementos. Né. Estabelecemos, então, o zonamento hidrotermal, com base em diversos testemunhos, como eu disse, amostrados, né, definimos, então, a zona distal, que é o jaspilito, com o conteúdo típico de 30% a 35% de ferro. As zonas intermediárias já tem venulação de ferro, e chega a 50% o teor, e até a zona proximal do minério de alto teor, que tem 65% de ferro, né, aqui já um minério compacto típico. É importante ressaltar, né, essa zona do minério compacto, ela pode representar a maior razão fluido-rocha, já que, em muitos casos, esses minérios não preservam a trama, né, do jaspilito, contém muita venulação de hematita, sugerindo uma precipitação direta de ferro do fluido, né, enquanto nas zonas intermediárias há ainda preservação do bandamento, hematitização, e na zona distal, as mais ricas em magnetita, como eu já mencionei anteriormente, representando, então, aí uma difusão do fluido a partir, provavelmente, de uma infiltração, né, uma razão fluido-rocha maior. E no contato com essas rochas, né, com esses minérios, como eu mencionei, aqui a gente pode ver os minérios compactos, o basalto, então, ele está hematitizado, né, e foi essa alteração aí que a Márcia Zucchetti estudou,
Aqui são exemplos de superfícies escaneadas das amostras, as principais amostras trabalhadas, e muito interessante, né, diferente do jaspilito que é bandado, que o fluido percola ao longo das bandas, nos basaltos, que tem trama mais fechada, o fluido aproveitou, olha, as regiões das vesículas, né, então preenchendo de hematita, né, nessas amígdalas com clorita, e localmente até essas vesículas, elas são arrebentadas, né, essas amígdalas, e veios de hematita são, então, observados, né. Só rapidinho falar que no trabalho da Márcia, ela identificou vários tipos de clorita, além da alteração hidrotermalismo de fundo oceânico, né, que tem uma clorita magnesiana, há uma metamórfica de faixa xisto verde baixa e também a clorita associada à hematidização, que é associada à formação do minério compacto. Então, aí a paragênese estabelecida, e ela analisou na microsonda, né, essas cloritas, mostrando, então, que essas associadas aos minérios de alto teor, que são essas aqui embaixo, ó, vermelhas, elas são magnesianas, né, são de clinocloro, mostrando que o ferro foi para precipitação dos óxidos, né. Nós tentamos, à época, datar essa mineralização, foi possível, então, a partir de hematitas dessa rocha máfica hematitizada, e obtivemos essa idade de 1,7 a partir de shrimp, né, usando o shrimp, e no mineral de titânio, que é o anatásio, e obtivemos essa idade que, né, ficou ali num trabalho do Oreste Santos publicada, mas nunca avançamos em relação a isso, pretendo avançar agora, estamos retomando os projetos com a Vale. Aqui a definição, então, dos veios e brechas, como foram classificados em zona distal para os jaspilitos e minérios, os jaspilitos nas zonas distais, a zona intermediária com a venulação de hematita que eu falei, e na zona proximal do minério, além de carbonatação, porções de veios de quartzo, né, e aqui a alteração das rochas encaixantes, que só vão até a zona intermediária porque não tem minério. A zona distal, acho que eu já falei, né, que ela tem um predomínio, a formação de magnetita nessa zona, com pirita associada. A definição para a gênese agora, não só dos óxidos, né, apresentando aqui para vocês na zona distal, então, além de magnetita, também ocorrem sulfetos, tá? E a venulação de quartzo, ela ocorre desde a zona distal até o minério, claro que em menor quantidade, mas é observada, né? E também como a carbonatação. Bom, eu vou, então, entrar um pouquinho nos fluidos, que é aí chegando na parte final, mas por que a gente trabalha esse conceito de sistema mineral voltou, né, com força total aí recentemente, e a nível exploratório, inclusive, toda essa questão de quais os ingredientes e componentes desse grande sistema, mas que tem uma importância grande o estudo dos fluidos, né, em relação à fonte dos metais, o caminho por onde esses fluidos percolam, né, para a formação dos corpos de minério, e principalmente, né, qual o reservatório de fluido, né, que aqui são os exemplos principais dos diferentes tipos de fluidos hidrotermais, então justificando por que estudarmos em detalhe esses fluidos formadores dos minérios hipogênicos de ferro, né. Nesse esquema que publicamos aí em 2016, nós apresentamos, então, as possíveis fontes de fluido, né, então, como magmático, metamórfico ou bacinal, para a formação do minério hipogênico, com a supergênese sobreposta, né, a partir, claro, de influência de água meteórica. Então, eu começo só a mostrar o estudo de inclusão fluida, aqui exemplos nesse diagrama triangular sobre os principais componentes de um fluido hidrotermal, né, a água, é claro, o principal, o NaCl, representando, então, a salinidade do fluido, e o CO2, mais importante nos fluidos metamórficos, produtores de ouro orogênico, por exemplo, né. Então, nós estudamos inclusões fluidas primárias e secundárias, mas aqui eu coloco alguns exemplos de inclusões, são, né, essas bolhas aí, aprisionadas em quartzo, né, em amostras de minério, aqui é a hematita do minério, aqui também, além de veios
do tipo da zona intermediária que eu comentei, né? Então, os dados produzidos apontam para a zona distal a fluidos ricos em cálcio, com salinidade média a alta, né? Como vocês podem ver aqui, são histogramas, né? Variando de 10% a 30% NaCl e CaCl2, que são inclusões, inclusive, bastante salinas para esses sistemas, e temperaturas de homogeneização entre 140 e 200 graus Celsius. Na zona intermediária, começa a acontecer uma diminuição da salinidade, né, desde baixa, então, até intermediária, a temperatura se mantém, e na zona proximal, que é a zona do minério, propriamente dita, essa salinidade agora baixa predomina, né, então nós interpretamos isso como uma influência de água meteórica grande para a formação dos corpos de minério compacto. À época, o colega Francisco Javier Rios trabalhou com infravermelho em algumas hematitas dessa jazida, também foi de N5, na verdade, e os dados também no minério, na hematita, né, apontam para valores de baixa salinidade e temperaturas bastante semelhantes com as que encontramos no quartzo associado a esse minério, né? E, finalmente, vamos falar um pouquinho dos isótopos estáveis, que tem como objetivo o entendimento da fonte desses fluidos, né? Objetivo principal, vamos dizer assim, e nós trabalhamos com isótopos estáveis, né? Ou seja, que tem mesmo número atômico, né? Número de próton e diferentes números de massa. Então, o primeiro que nós trabalhamos com base na sequência estabelecida foram os isótopos de oxigênio, as razões, o delta 18 e 16 estão apresentadas aqui no X, e verificamos, então, que a fase C do hidrotermal tem valores que caem no campo de fluidos magmáticos, e à medida que essas hematitas avançam para os estágios tardios, né, e de formação do minério compacto, há uma diminuição, um empobrecimento desses valores. Valores negativos de isotópicos apontam para a influência de água meteórica, já que o isótopo 16 predomina nesse tipo de água, né? Então, já foi uma interpretação bem interessante quando trabalhamos com esses isótopos nos óxidos de ferro, né? Aliado a isso, o aumento de elementos terras raras, né, que nós mostramos também aí anteriormente, né, e algumas assinaturas apontando também inicialmente para assinatura magmática, como eu falei, da magnetita. Para os isótopos de deutério, essa análise é um pouco complicada de fazer, porque enquanto aqui a gente está analisando o mineral, né, aqui a gente tem que analisar dentro da inclusão fluida. Então, é um pouco bem complicadinho de conseguir a amostra fluido o suficiente, né? Mas em azul a gente tem algumas amostras que foram analisadas, que apontam também para um reservatório aqui de isótopo de oxigênio magmático, caminhando para alguns valores para a linha da água meteórica em relação aos valores de deutério. E para os carbonatos, analisamos desde o carbonato intrabanda nas formações serríferas, até os carbonatos hidrotermais, né, aqui como eu mostrei, a cutinarrorita e também dolomita, e esses dados, então, mostram, né, dados de carbono versus oxigênio, dois grupos, os carbonatos mais da zona distal, que tem valores isotópicos mais leves, né, para oxigênio, mas o carbono, ele se mantém, né, tanto para esses carbonatos da zona distal, quanto para os carbonatos associados ao minério, tá? Só que com a diferença que aqui há um enriquecimento em relação aos valores isotópicos de oxigênio nessas dolomitas mais da zona proximal. Também realizamos isótopos de enxofre, como apresentados aqui, essas razões que vocês estão vendo, isotópicas de 0,71 até 0,74, são razões extremamente altas. Na primeira tentativa de publicar esses dados, um dos revisores, assim, falou, nossa, acho que nunca tinha visto um conteúdo tão alto, assim, para essas razões, mas nós temos exemplos, né, na própria província, de alguns depósitos de cobre e ouro, né, como em Salobo e Igarapé, Bahia, com valores semelhantes. E essas razões isotópicas altas, elas indicam, né, provavelmente, aí, uma assimilação crustal, né, e múltiplas fontes de estrôncio
e ou assimilação crustal durante a percolação desse fluido, né? A gente tem alguns poucos dados aqui em comparação com o granito da Serra dos Carajás, né, que tem valores isotópicos um pouquinho mais baixos. E, finalmente, nós realizamos isótopos de enxofre, né, tanto nos veios na rocha encaixante, nos basaltos, quanto nos jaspilitos, em piritas, aqui em Trabanda, calcopirita e pirita dos basaltos. E essas fotomicrografias, elas são exemplos, né, então, dessas piritas hidrotermais. E, ei, meu bem, ei, meu amor, seu pai tá aí. Ó, meu benzinho, tá bem. São piritas e calcopiritas hidrotermais associadas a carbonato, e além de uma pirita, aqui também, nessas outras 3 fotomicrografias, a calcopirita em meio a carbonato em porções de veio, e um tipo de pirita nós identificamos, né, que no bandamento, e eles dão valores isotópicos diferenciados, né, então, provavelmente essas piritas são singenéticas. Então, esses são os dados. Há um predomínio, tanto nos veios das rochas encaixantes, quanto em alguns veios de jaspilito também, de valores isotópicos de reservatórios magmáticos, né, que são aqui próximos de 0, desculpa, aqui tampou, é a razão do enxofre 34. E, desculpa, as razões mais altas, que são esses dados aqui próximos de 10, são exatamente nos cristais que eu mencionei, que podem ser, né, representar piritas vulcanogênicas durante a formação precipitação do próprio jaspilito. E só uma comparação com outros depósitos, valores de outros depósitos da província de cobre e ouro. Esse diagrama está muito mais ampliado hoje, na época a gente tinha ainda pouco dado na literatura, mas hoje com os trabalhos aí do grupo do Gustavo, da professora Lena, Carol, Moreto, e diversos outros pesquisadores, né, e pesquisadoras, esses dados já se ampliaram, né, mas o que chama atenção é que, em termos de isótopo de enxofre, valores isotópicos de enxofre, os valores encontrados para esses minérios de ferro, né, eles coincidem com alguns desses depósitos do tipo cobre e ouro. Então, a gente levanta a possibilidade, né, de uma relação entre esses depósitos em termos de gênese. E agora eu prometo, sim, está terminando os últimos slides, como interpretamos esses dados, né? Então, na zona distal, no estágio C do hidrotermal, nós, a partir dos dados de inclusões fluidas, isotópicos e também de geoquímica, né, de elementos terras raras, a mineralogia com formação de magnetita, por exemplo, nós, então, interpretamos como uma influência de fluidos magmáticos, né, para essa fase, com formação de magnetita, sobrecrescida aí no bandamento, uma carbonatação, que já se inicia nesse estágio, tá aqui em amarelo. Isso aqui, né, são lentes, né, em N4E, por exemplo, os corpos comumente de minério compacto, de jaspilito, né, e o minério, inclusive, ocorre na forma de lentes. Então, aí, as magnetitas hidrotermais, como eu já tinha mencionado. Na zona intermediária, então, já começam a aparecer dados de salinidade mais baixa, né? A temperatura não modifica tanto, mas ela chega a temperaturas de aprisionamento de cerca de 180 graus. A martitização dessa magnetita, intensa dessilicificação, né? Aumento de porosidade nos jaspilitos, dissolução desse carbonato C do hidrotermal, e aqui, a partir desses dados, já interpretamos como uma influência, uma mistura de água meteórica, que é representada aqui por essas setas azuis, né, para a formação desse estágio intermediário da mineralização. Aí, como a gente já falou um pouco, esse início de porosidade, intensa granulação de quartzo, né, e alguma magnetita. E aqui a remoção, como eu disse, do ferro e porosidade, início de porosidade. E, finalmente, há o estágio avançado, que é a formação do minério compacto, propriamente dito, aqui em vermelho. Os dados de salinidade apontam para valores mais baixos, indicando, então, um fluxo substancial de água meteórica para a formação desses minérios, além de formação de óxidos, como hematita microlamelar,
a hematita anédrica, veios de hematita tabular, que exibem valores isotópicos mais empobrecidos, mais leves em relação aos estágios anteriores. Aqui exemplos, né, desses veios, como a gente já tinha visto, em fotomicrografia, vênulas também de hematita, e aquele mega veio também a nível mais macroscópico, né? Então, implicações disso, essa mudança nos valores isotópicos que acabei de mencionar, desde o estágio cedo, óxido, para os estágios finais, né, indicando, então, essa mistura, esse aporte de fluido de água meteórica importante, e a partir, então, de uma interação inicial a partir de fluidos ascendentes magmáticos. Esses valores depletados, né, empobrecidos isotopicamente, são, aqui para isótopo de oxigênio, perdão, esqueci de colocar, são também descritos em outras jazidas de ferro, tanto aqui no quadrilátero, quanto na região da Austrália, do oeste da Austrália, né? Então, há essa diminuição dos valores isotópicos em direção à formação de minérios compactos, né, hipogênicos. Então, além desses exemplos aqui, tem também o exemplo de Pic de Font na África, né? Então, é uma feição que pode ser utilizada até como um guia prospectivo, né, para essa classe de mineralização, esse sistema mineral que estamos falando. Eu acho que aqui já está um pouco repetido, então interpretamos como uma mistura de fluidos magmáticos com água meteórica que interagiram, né, num terreno preparado estruturalmente no Arqueano, né, mas a mineralização realmente a gente não tem a certeza de quando ela ocorreu para a formação desses corpos, isso precisa ser melhor investigado. Eles ocorrem, isso pode servir como um importante guia prospectivo, né, ocorrem no contato, como a gente viu, de base com essas rochas basálticas, né. Uma outra coisa importante é a presença dessas raízes hipogênicas, né, isso aqui no quadrilátero é bem nítido, em outros depósitos no mundo também. Então, além de outros, na Serra Norte e na Serra Sul, isso precisa ser investigado. E também deixamos como uma implicação, né, uma possível associação da mineralização de ferro na Serra Norte como um membro distal de mais baixa temperatura dos grandes sistemas de cobre e ouro, né, dada a presença também de sulfetos de cobre nesses depósitos. Eu vou terminar, aqui eram só uns exemplos de Serra Sul, que eu deixei, e umas feições, mas eu acho que vou terminando por aqui. Muito obrigada. Obrigada, Rosaline, pela sua apresentação. Foi uma excelente apresentação e, com certeza, agregou muito para o nosso grupo de estudos, né? Parabéns pela sua pesquisa também. Nossa, muito incrível, muito completa, assim. E foi muito bom para a gente poder escutar todas essas informações da sua pesquisa aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Desculpem, eu passei um pouquinho do tempo aí, perdão. Não, tranquilo, não preocupa com isso, não. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário, pode ficar à vontade, pessoal. Se ninguém tiver, eu vou fazer, então. Oi, Gustavo, tudo bem? Pode ficar à vontade, Gustavo. E aí, Rosa? Tudo bem? Não tinha te visto porque eu estava aqui com a tela cheia. E eu estou aqui montando aula, finalizando o orçamento da Vale, um monte de coisa. Enfim, acabou que eu nem vou ligar a câmera também, que eu estou aqui, né, no bagaço. Ô, Rosa, obrigado aí pela apresentação, para ajudar o pessoal. É mais uma curiosidade que eu não tinha me notado nas outras apresentações suas e perguntando pelo projeto também. Você colocou no orçamento, está pensando em tentar datar os óxidos, sejam hematita ou magnetita? Eu, inclusive, recebi uma mensagem esses dias de uma colega que o Adam Simon, lá na University of Michigan, ele está tentando datar magnetita, né? Dos IOI de OCG, né? E eu não sei, eu lembro que antes de eu chegar na UFOP, vocês tentaram datar aqui ou não com o Cristiano hematita, né? Mas não deu muito certo?
São essas perguntas / comentários. Tá, obrigada. Não, excelente você tocar. Eu até tinha um slide e acabei não colocando para comentar disso, eu acabei tirando. Sim, a gente pretende... Nós, na época, na verdade, lá do meu doutorado, aproveitando que eu estava lá na UWA, né, com o Shrimp, assim, próximo, que o Shrimp fica na Curtin University, lá em Perth, nós tentamos, né, datar essa idade que eu mostrei, foi, claro, num tipo de hematita, né, mas o que nas amostras que tentamos, Gustavo, na época, elas tinham baixo conteúdo de urânio, isso dificultou muito, né, tanto que naquela ali a idade é com base no tório, razão tório, agora eu não me lembro exatamente como que calculou, sabe? Mas, e isso não era o objetivo principal, né, então a gente não avançou, mas agora, com o projeto retomado, eu pretendo sim, alguém me contou, não sei se foi a Maíra, dessa datação em magnetita, e também em Olympic Dam, né, que o pessoal tem conseguido idade em hematita usando hélio. Urânio hélio, se eu não me engano, a razão. E é isso que... Foi a Maria que comentou, agora que eu lembrei, tem razão. Comigo também ela comentou. Eu falei, nossa, quem dera a gente conseguisse datar essa magnetita. Nossa, ia ser, assim, maravilhoso, porque tem muita gente que não acredita que ela é hidrotermal, né? Então, seria claro, dependente se ela for arqueana ou não, já seria um avanço muito grande, né? E também em relação aos diferentes tipos de hematita. É uma proposta agora que a gente avance nisso. Não, eu concordo mesmo. Eu acho que é que nem você falou, né? Lá em Olympic Dam, agora, também acho que a gente tem que aproveitar o Cristiano, né? Para ver se a gente consegue desenvolver o método. Até a Raina, né? Que também faz aí com o Isamo, trabalhos que poderiam partir para esse tipo também, né? Para essas análises. Enfim, era só isso mesmo. Obrigado, Rosa. Obrigado, pessoal. Por nada, eu ia só comentar sobre o que você perguntou aí A gente nunca tentou, o que a gente tentou aí foram análises... tentou não, né? Na verdade, foram feitas análises utilizando o laser ICP para química mineral, né? De óxidos. E não para datação, a gente não tentou, não. Dessas hematitas no laser, não. No laser ICP, não. Rosaline, é o Henrique. Né? Meus parabéns novamente pelo seu trabalho, mas das outras vezes que eu assisti, hoje teve uma coisa que me chamou a atenção, que eu não tinha... Trabalho é muito bom, eu concordo plenamente com você aí, quase que em todo o trabalho, até porque depois que você esteve lá, por incrível que pareça, lá no N5 nós pegamos algumas anomalias de FTG e começamos a sondar, e todos esses corpos de minério de ferro estavam debaixo dos jasperitos, no contato com as rochas máficas. Interessante, você não chegou a pegar isso aí, né? Porque são sondagens mais recentes, mas assim, que encaixam sobremaneira aí esse trabalho, muito bom. Mas o que me chamou a atenção não é isso. Você fez algumas comparações aí com enxofre, se não me engano, com estronço, etc., das áreas de minério de cobre e ouro com o minério de ferro. Contudo, a minha dúvida reside no seguinte aspecto. As jazidas de cobre e ouro, de modo geral, as grandes jazidas de Carajás, estão, uma boa parte delas com datações de 2,5. Ou seja, então, indiretamente, você estaria comparando vamos dizer, essas inclusões e, de modo geral,
essas idades de 2,5 daria, portanto, imagino eu que também daria a idade desse fluido hidrotermal de Carajás. Também teria que ser mais ou menos contemporâneo. É isso mesmo? Então, essa pergunta é ótima também, porque essa possível relação, né, foi só levantada lá na época do nosso trabalho, mas àquela época o que a gente imaginava é que seriam mais associadas aos pulsos paleoproterozoicos, né, que tanto que eu nem estou chamando aqui mais de OCG, né, porque são o que o pessoal gosta de chamar de polimetálicos, né, mas seria essa a possível associação como um membro distal desse grande pulso de formação dos depósitos de cobre e ouro dessa classe, né, paleoproterozoica. Mas, como eu disse, não chegamos a uma interpretação assim que pudesse, a gente só conseguiu comparar dados, né? E hoje, se a gente compara com grande quantidade de dados gerados, né, em outros depósitos, mas aí você tem razão, né? Outros têm essa influência magmática forte, né? Como agora o grupo lá da professora Lena, né? E outros colegas têm pegado mais influência magmática na porção do chamado cinturão sul, né? Então, mas à época, Henri, a gente, né, relacionou e interpretou como mais associado ao evento paleoproterozoico, e não com o de 2,5. Mas é só uma... não tem como... Porque ou a gente... Agora sim, né, vai ter um braço de pesquisa que vai trabalhar com melhor essa relação dos minerais de cobre associados aos depósitos de ferro. Aí sim, acho que a gente pode avançar. Há ainda uma linha de pensamento, né? Eu acho até muito legal isso que você falou sobre esses corpos em profundidade. Eu cheguei a ver algumas sessões que o Carlos Delgado, o David me mostrou, com esses corpos em N5, né, em profundidade, esses corpos hipogênicos, né? Então, ainda, eu acho que, eu falo infelizmente porque não tem dado, né, mas há uma linha ainda de pessoas, principalmente do cobre, que acham que não acreditam nessa gênese hidrotermal, né, para esses corpos. Então, o que eu acho que é, assim, uma pena, porque é como se todo o trabalho que a gente teve, né, e você acompanhou tanto desse trabalho lá na época do meio do meu doutorado, vamos dizer assim, né, que o trabalho chegou na sua mesa lá, caiu de paraquedas. Então, assim, isso é uma outra linha que vai ser também estudada, né, mas não associada à formação dos corpos de minério compacto, e sim com uma sulfetação provavelmente vulcanogênica, né? Aí, se ela é possante ou não, tomara que se cheguem aí a alguma... Gustavo gosta, né, Gustavo? Trabalhou, né, com essa parte vulcanogênica. Opa, bom demais. Se chegarem, né, a esses corpos viabilizados, né, de sulfeto nas jazidas de ferro, seria maravilhoso, né, claro. Tá ok. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Está todo mundo cansado, né? E mesmo se for timidez, depois vocês podem me escrever, tá? Eu estou à disposição para tirar ou conversar, assim, informalmente, em outra ocasião, tá bom? Ótimo, Rosaline. Tem alguns recados aqui no chat. A Natália deu parabéns pelo trabalho, falou que está encantada, ótima aula. O Ivan também falou que muito boa palestra, parabéns, professora. E a Alana também agradeceu pela palestra. Mas é isso, então, acho que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar. Queria agradecer mais uma vez, Rosaline, em nome, né, do FOPSEG, pela palestra, por ter aceito o nosso convite,
Foi muito bom te ter aqui. Acho que é isso, então. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E vem cá, Clara quer dar um oi. Pode vir. Oi, Paula. Tchau. Fala oi. Olá! Obrigada, gente. Bom feriado aí em casa para todos, quietinhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Rosaline, eu tenho uma dúvida. Eu tô com vergonha. Pode falar. Deixa eu só colocar o microfone. Peraí, só um minutinho. Porque senão pode perguntar, não tem problema nenhum. Peraí. Na palestra, você comenta que está usando bastante o sistema mineral na exploração. E eu ia te perguntar, você falar mais um pouco sobre isso, e como que deve estar sendo feito nos trabalhos e tal, atualmente, essas coisas. Bom, Natália, eu acho que falei, né, de maneira bem ampla, mas principalmente, né, na exploração, mas para isso, foi muito boa a sua pergunta, porque a gente precisa de uma parceria, né, entre indústria e instituições, né, universidades, que, infelizmente, no Brasil não há essa cultura de maneira tão forte, né? Muitas empresas estão começando porque, se a gente exemplificar assim, né, países como Austrália, Canadá, Austrália eu posso dizer porque eu passei um tempo lá e meus colegas, assim, eles tinham bolsa, tinham tudo financiado pelas empresas, né, na época que a gente estava fazendo doutorado. Então, assim, essa aplicação, né, em especial na exploração mineral, do conceito de sistema mineral, ela depende um pouco depende muito, né, dessa parceria, através, claro, de uma parceria, como eu vou dizer, técnico-científica, né? Então, quando eu mencionei isso, é porque a Vale, né, a gente pode citar, o Gustavo também está aí nesse grupo, né, vai iniciar um projeto grande, que é dividido, inclusive, com base nesse conceito de sistema mineral, né, vai ter a parte chamada geodinâmica, que vai entrar mais geofísica profunda e dados que entram naquela parte que eu mencionei mais inicial da arquitetura, né, litosférica e etc., enquanto a parte da metalogenia vai entrar com as técnicas aplicadas para entendimento dos fluidos mineralizantes, concentradores de minério, né? Então, foi nisso que eu mencionei. E outras, eu sei que na Austrália se aplica muito esse conceito, né? Diretamente mesmo nas empresas, através dessas parcerias, né, científicas, porque de dentro da empresa é um pouco mais difícil, né? Você falar com as pessoas, vou fazer inclusão fluida. Aí, dependendo da pessoa, vai olhar e vai falar assim, essa mulher tá louca. Para que você vai estudar uma bolha de 10 micrômetros, né? Então, assim, é que a gente consiga... Gustavo é craque aí nisso também, mostrar, né, o porquê do entendimento, inclusive, das zonas de alteração, né, que são chamados footprints, e esse conceito, né, está, felizmente, começando aqui também a avançar, né, no Brasil. Entendi. Não, obrigada. Até você comentando que em outras palestras eu já vi, todo mundo tem falado muito disso, que o Brasil está bem fraco entre essa parceria entre indústria e academia. E prejudica um pouco, né, o avanço científico. Não, prejudica muito, ainda mais num cenário atual, caótico, péssimo de falta de financiamento, né? E estão querendo enterrar a ciência no Brasil. Então, isso é... Assim, eu sou coordenadora da pós, estou no fim da minha gestão, e tenho visto, aí também vocês devem estar vendo, a gente não tem bolsa, a gente não tem projeto nem para onde submeter, né? É um total descaso, né, com a ciência
Espero que isso... E a gente tinha conquistado tanta coisa, né? A gente tinha conquistado tanto aí alguns anos atrás, né? Não posso falar que é recente, não, porque recente é retrocesso. Mas... Então, essa parceria com as empresas, ela é essencial, porque as empresas têm dinheiro, né? Você vê, eu acabei esquecendo de comentar, mas hoje o preço do ferro, se vocês forem olhar, o preço do minério de ferro é um valor excepcional, né? Dada também toda a questão da pandemia, mas as empresas podem e deveriam, né, realmente financiar projetos e parcerias com as instituições, universidades. Exatamente. E aí entra muito também o governo, né, com esse apoio assim, institucional, como uma forma, né, das empresas pagar menos imposto. Uhum, Agora, assim, eu só acho que tem muita gente querendo ir descansar, mas eu posso até enviar para vocês. Eu não acabei tirando porque estava muito grande a apresentação, mas até para ferro tem alguns exemplos no mundo, em alguns depósitos da Austrália, que o pessoal usou o esquema de sistema mineral, sabe? De forma prática. Nossa, por favor. Aí tem uns artigos bem legais. Eles montam uns tabelões e colocam todos esses pontos aí relacionados às etapas, né? Aos diferentes ali componentes de um sistema mineral. Então, isso pode ser aplicado, né? Tem aplicação direta. Não, então, por favor, mande para nós. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Se quiser mandar para a gente, Rosaline, a gente envia para o pessoal que está inscrito aqui no grupo de estudo, tá bom? Tá bom, vou mandar sim. Obrigada. Mais alguém, pessoal, tem alguma pergunta? Também, não sei se alguém ainda quer perguntar alguma coisa. Bom, acho que não. Bom, obrigada, pessoal. Obrigada, Rosaline, mais uma vez. E boa noite a todos. Tchauzinho, prazer. Prazer, boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.